Fala galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa sequência sobre pesquisa avançada no PubMed e de forma organizada, a gente vai fazer o vídeo de hoje sobre as fontes retiradas do PubMed no vídeo anterior, que está em algum lugar aqui no card, clique para você poder assistir depois. A gente vai pegar essas fontes, vai transformar em um arquivo de Excel, e nesse arquivo de Excel vai servir de orientação para que a gente possa organizar e estruturar a nossa pesquisa. Mas antes, curta, compartilha, venha com a gente. Com a busca realizada no vídeo passado, nós geramos esses arquivos aqui. Perfeito? Eu vou deletar esses arquivos para mostrar como que podemos fazer novamente. Nós salvamos um arquivo Word, onde nós descobrimos todas as palavras-chave que a gente pode utilizar na nossa pesquisa. Lembrando, eu fiz o cruzamento entre treinamento muscular respiratório e suas variáveis com variabilidade da frequência cardíaca, onde nós chegamos num total de 33 artigos. Isso foi realizado no vídeo anterior, semana passada. E eu salvei a forma que o PubMed identifica como a estrutura de pesquisa deles. Então vocês verifiquem que tem todas as palavras e as expressões. Eu seleciono, dou um Ctrl+C, entro no PubMed, selecionei, dei Ctrl+C, vou nessa primeira barra de pesquisa, não precisa ir na barra de pesquisa avançada, dou um Ctrl+V, pesquisar. Está aparecendo a mesma quantidade, 33 artigos. O que eu vou fazer? Eu venho em Send To, clico nele, primeira opção lá em cima, File, clico, vai abrir lá o download dos 33. Qual é a extensão que eu quero esse arquivo? Eu vou clicar em XML e vou gerar o arquivo. Lembra, selecionar onde eu quero salvar. Lembra que toda pesquisa que eu realizo, eu coloco a data para depois não me complicar que data que está sendo realizada a pesquisa, quando foi, qual é a mais recente, qual é a mais velha. Clico em salvar, gerou um arquivo pequenininho, posso fechar o Word agora. Esse arquivo gerado está aqui, o palavras-chave eu jogo para lá. O arquivo gerado, se eu clicar e abrir, ele abre bloco de notas no Windows. Você verifique que não tem como eu conseguir identificar da onde estão essas informações. Perfeito? Porque ele é um arquivo XML. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um outro programa, que é esse aqui, PubMed 2XL. Esse arquivozinho vai me ajudar. Como é que eu faço o download disso? Eu selecionei o nome aqui para vocês. No vídeo, eu vou deixar o link para você fazer o download do executável logo direto. Coloco PubMed 2XL-2.01 download. Da mesma forma que vocês estão com dificuldade para poder organizar essas fontes, vários pesquisadores se uniram e criaram um executávelzinho, que é esse aplicativo, que facilita a nossa vida em relação à organização dessas fontes. Eu achei o site aqui onde tem um download. Ele é um site muito simples. Esse aqui é o executável dele para fazer o download. Vou clicar nele, ele vai pedir para eu fazer o download. Eu não vou fazer porque eu já tenho instalado, mas é só seguir os passos, escolher onde você quer instalar o aplicativo e dar continuidade. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo a instalação dele para ficar mais fácil, caso alguém tenha dúvida relacionada a isso. Tá? Fingir que eu fiz o download aqui, fecho, fico com a tela do PubMed aberto, abro o aplicativo. Ele é muito simples. Na versão de vocês pode ter alguma diferença aí, mas é basicamente isso. Eu venho em ferramentas, PubMed
XML to spreadsheet. Clico nele. E aí, aonde eu salvei aquele arquivo anteriormente do PubMed, que é a minha área de trabalho, clico no arquivo, pronto, ele já criou. Dou um yes e ele me abre uma planilha de Excel. Minimizo aqui. Pode acontecer no Excel de vocês isso aqui, ó, modo de compatibilidade. Por quê? Ele é um aplicativozinho muito antigo. Então a minha versão do Office é um pouco mais avançada. Aí ele pode gerar esse arquivo que o Excel atual identifica como sendo de compatibilidade. O que eu faço? Eu vou em Arquivo, Informações, clico em Informações, está aqui, ó, modo de compatibilidade, perdão. Clico em Converter, dou OK, confirmo, ele converteu para a versão que você tem aí do seu Excel Office. Reparem que a primeira coluna é a identificação, o número de identificação desse artigo lá no PubMed. Depois nós temos o número de identificação desse artigo junto às revistas. Título do artigo, abstract, língua. Todos eles língua inglesa. Seleciono aqui para começar a organizar minha planilha. Tá? Então eu centralizei para ficar bonitinho. Nome do jornal, a abreviação do jornal. Isso para mim nesse momento não me interessa. O que eu faço? Seleciono a coluna toda e excluir. Depois eu tenho o número do jornal, de identificação do jornal. Também não preciso. Depois entra o ano. O ano de publicação é importante. Centralizei para ficar bonitinho. Depois eu tenho uma coluna aqui, ó. Mês, a data dele, o jornal, informações, até citação. Eu excluo todas essas colunas. Fico com o nome do autor, tá? Quem é o autor principal, quem são a próxima coluna, quem são os autores desse artigo, mantém. Depois, filiação, qual departamento eles são filiados, e essas colunas daqui, depois de qual o centro de pesquisa eles trabalham, universidade, tudo isso, de tudo eu excluo. Reparem que eles estão passando da largura da coluna, não tem problema. Vou criar aqui uma nova coluna, que é a coluna do lido. Talvez para a pesquisa de vocês, esses 33 artigos, nem todos você irá utilizar. Então, o que eu faço? Crio uma categoria de lido ou não, ou excluído, ou mantido, e aí vai ao critério de vocês. Seleciono a primeira coluna lá, com a largura, a primeira célula, venho até lido e vou até o final. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou com as informações de maneira desorganizada. Eu venho em estilos em formatar, formatação da tabela, clico, eu vou escolher um estilo aqui que mais me agrada. Tá? Eu gosto de trabalhar com uma linha colorida e a outra sem cor. Para quê? Para identificar na hora da leitura, para ter uma visão macro daquilo que está acontecendo. Cliquei no estilo, ele está pedindo quais são as células, já está marcado, clico em OK. Leandro, olha só, não está legal não, o nome da célula não está aparecendo direitinho como deveria. O que eu faço? Clico acima da primeira coluna e da primeira linha ali, selecionei toda a minha planilha. Venho entre A e B, ou B e C, qualquer uma dessas colunas, e aí, reparem que o cursor do meu mouse virou uma cruzinha. Dou 2 cliques em cima, automaticamente ele faz a correspondência do espaçamento dessa largura. Ok? Então, na primeira linha é o número de identificação, esse número de identificação com a revista, o título
na seguinte, o abstract. Nossa, mas é abstract imenso, ele está aqui e tal. Dei 2 cliques na célula, selecionei e ele aparece para mim totalmente o resumo do artigo aqui, perfeito? Então, com base nisso, eu sei se eu quero o artigo ou não. E aí posso deletar essa linha ou manter o artigo, a língua, toda língua inglesa, o título do jornal, perfeito. Esse daqui, o autor principal. O que acontece? No nosso próximo vídeo, nós vamos pegar, utilizar, às vezes a gente acaba utilizando o nome do autor do título para conseguir o artigo de forma gratuita. Tá? A gente manda um e-mail para o pesquisador e faz a solicitação. Na próxima aula a gente vai trabalhar com isso. E eu deixei isso daqui porque pode acontecer, e eu já presenciei isso, você fazer contato com o pesquisador lá de fora e ele se interessar pelo seu trabalho, auxilia na publicação, e nós vamos ver isso, essa daqui do Rafael Martins, auxilia na sua publicação, ou você pode ser até convidado para fazer parte de um programa de doutorado, pós-doc, num futuro. Ou até mesmo o que já aconteceu comigo, quando eu estava no mestrado, que era para participar de um estudo multicentro. O que é isso? É uma pesquisa que vai acontecer com a mesma metodologia aplicada a vários pontos diferentes no mundo. Para quê? Para que você tenha uma ideia se aquele tipo de treinamento ou aquele tipo de medicação realmente faz efeito quando você aplica em populações diferentes. Né? Então, basicamente, eu tenho a minha planilha organizada. Clico em salvar, perfeito. Agora vamos tentar identificar isso aqui para ver como que fica. Esse primeiro número aqui, PMID, se eu der um clique nele, estou com a internet ligado, automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu navegador, vai abrir o PubMed e automaticamente ele já vai no artigo. Tá? Então isso facilita. Olha aqui. Todas as informações lá, revista, ano de publicação, o nome, os autores, informação dos autores, são os departamentos a qual eles pertencem, o resumo e as palavras-chave utilizadas. Aqui a identificação dele junto ao PubMed e o DOI dele, que é a identificação de maneira geral do artigo. E aqui, se o texto está na íntegra para a gente, ou a gente tem que assinar. Eu vou clicar com o botão direito, abro uma nova janela para verificar se eu consigo baixar esse artigo ou não. Reparem, passa para o inglês aqui, reparem que o nome do autor, que é o Rafael, que é um brasileiro, mas a identificação aqui, ó, tem uma cartinha aqui, um e-mailzinho, e o ORCID dele é desse pesquisador, do Alberto Porta. Se eu clicar aqui, ele me dá as informações desse pesquisador. E me dá o e-mail, que eu posso selecionar aqui e mandar um e-mail fazendo a solicitação. Perfeito? Na aula de hoje, a gente tem as informações aqui dessa planilha e vocês podem selecionar de acordo com a necessidade. Fiz a leitura do resumo, verifiquei que eu não tenho a necessidade desse artigo. Então eu pego e excluo, ou ele não atende da maneira ideal. Você vai eliminando ou vai mantendo de acordo com a sua necessidade. Curta, compartilhe, venha com a gente.